Agora, vamos supor que eu quisesse definir o que eu fosse exibir na tela ou não, né, baseado em determinadas condições. Então, vamos supor que eu quisesse, eu adicionei e eu quisesse que ocultasse ou exibisse alguma parte de algum componente ou algum componente aqui na minha tela. Então, eu poderia usar algumas diretivas para isso, né? Vamos fazer algumas alterações aqui no projeto para a gente conhecer um pouquinho isso. Então, aqui, o que eu posso fazer? Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Deixa eu pegar, vou deixar só nome, vou tirar esse nome inserido aqui. Vou tirar também, bom, esse número eu vou deixar por enquanto. Mas vamos supor que eu quisesse colocar aqui um adicionado e eu já quisesse colocar um false para ele, né? E aí aqui, eu vou tirar essa parte do número aqui, vou tirar essa parte aqui também, esse aqui, e, e aí eu vou fazer o seguinte aqui, tirar isso aqui também, não vamos usar mais dessa forma, vamos testar de outras formas. E aí nós vamos dizer assim, ó, que toda vez que adicionar, eu quero que pegue o adicionado, né? E eu quero que coloque true para ele, né? Então, toda vez que eu adicionar uma pessoa, eu quero mudar aqui o valor de adicionado, para eu usar como condição para exibir ou não alguma coisa ali na tela, de acordo que se foi adicionada essa pessoa ou não. E ali no nosso template, né, nós vamos usar isso que a gente acabou de montar agora. E a gente pode aplicar isso para testar aqui nessa div aqui. Quem é essa div aqui do cantor adicionado? Essa div do cantor adicionado, ela é esse pedaço aqui. Então vamos supor que eu adicionei um cantor, aí ele exibe essa div aqui, essa caixinha verde, né? Então eu vou usar a condição que a gente criou lá para trabalhar isso. Então, aqui nessa div eu vou colocar a diretiva que a gente vai estudar, né? Então, quando se trata de diretiva estrutural, a gente tem que sempre lembrar que tem que colocar o asterisco, né? E diretiva estrutural, ela mexe na estrutura. Então, por exemplo, ao eu usar essa diretiva aqui, essa div vai ou não ser incluída ali no DOM da nossa página, né? Então, eu vou usar aqui a diretiva ngIf, tá? Ela é uma diretiva estrutural. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que ela altera a estrutura da nossa DOM, ela altera a estrutura da nossa página. A página é composta ali de vários elementos, então a div que a gente está usando aqui, ele é um elemento que está inserido ali na nossa DOM. Se a gente não incluir ela, ela não faz parte, digamos assim, da página, né? E qual que seria uma condição? Então, que condição que eu vou usar para exibir ou não essa div? A gente tem, então, a nossa variável aqui, que é nossa propriedade, que é o adicionado. Então, só de eu usar ela aqui, né, que ela seria true, então, quer dizer, se ela for true, eu vou exibir. Se ela não for, ele não vai exibir. Ou seja, quando adicionado aqui for false, ele não vai exibir essa div. Quando adicionado for true, ele vai exibir essa div para mim. E agora testando, né? Vamos ver como é que ficou. Ó, já sumiu, né? Está oculta, porque está inicializando como false ali o nosso adicionado, já sumiu. E ele colocou aqui uma informação dizendo que a gente tem um binding aqui, a gente vai ter um ngIf que vai entrar em ação aqui em alguma condição, né? Mas aqui nós não temos aqui no DOM, ó, tá vendo os elementos? Nós não temos aqui a div ali do cantor adicionado. Então, se eu adicionar aqui, por exemplo, o cantor Hugo, por exemplo, eu clicar em adicionar, automaticamente aqui apareceu. E se a gente observar aqui, surgiu, né, essa div aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, cantor adicionado, ó, que não tinha antes no nossa DOM, né? Então ele inseriu esse elemento aqui. Então ele mexeu com a estrutura do DOM do nosso projeto. Agora vamos testar a seguinte condição, né? Vamos pegar aqui, colocar um event binding aqui,
né? A gente sabe que o Event Bind ele faz o inverso, né? Ele joga lá vai do template para nossa classe, né? Então, vamos supor, deixa eu pegar isso aqui, puxar isso aqui para cá. Isso. Agora eu vou dar um Enter aqui. Eu vou inserir aqui um Event Binding de focus. Então, quando a gente tiver o foco no botão, no input, né, que é onde a gente escreve ali, eu quero eu quero alterar o valor de adicionado. Eu quero que adicionado passe a valer false, né? Então, quer dizer, eu adicionei, cliquei no adicionado, ele vai entrar aqui nesse fluxo do botão do método adicionar, vai alterar para true. Aí vai aparecer aqui essa div. Aí eu cliquei aqui dentro do input para alterar, para fazer alguma coisa, automaticamente adicionado vai receber false e a gente vai ter que ver alguma ação ali, né? Então, vamos olhar aqui. Ó, tá oculto, né? Aí eu vou digitar aqui Hugo, vou dar adicionar, ele colocou, né? Aí eu vou clicar aqui dentro novamente. Ele vai ter que ter uma ação quando vem para o foco, tá vendo? Ó? Aí ele sumiu, né? Então eu dou adicionar e, e ele insere, né? E quando eu clico aqui dentro, ele retira essa, essa div. Eu posso observar isso aqui no DOM também. Deixa eu expandir aqui o AppRoot, a div aqui, né? Vamos olhar aqui o que vai acontecer, ó. Vou dar um adicionar, apareceu a div aqui, tá vendo? Ó? Né? Essa div aqui é a que tem um cantor adicionado. Se eu clicar aqui, a div some, né? Então a gente viu aí o ng if em ação. E uma outra forma da gente fazer isso, né, é usando o hidden. Então aqui ao invés do ng if, né, então a gente entendeu que o ng if ele é uma diretiva estrutural. Ele vai lá e ele coloca, retira elementos do nosso DOM. Aí tem uma outra diretiva que a gente vai usar aqui, que vai ser o hidden. Ele já até sugeriu aqui, mas eu vou escrever aqui. O hidden, né, ele é uma propriedade desse elemento aqui, que é oculto ou não. Só que aí eu quero mexer com essa propriedade. Então eu coloco aqui dessa forma, né, para aplicar o property binding aqui, ou seja, eu vou fazer a mudança dessa propriedade, dessa div, de acordo com o valor que tiver aqui no adicionado, né? Então, o hidden é assim, o hidden aqui, ele vai agir de acordo com o valor de adicionado, né? Então, se o adicionado tiver true, quer dizer, ó, oculta, né? Se o adicionado tiver false, então se o hidden é false, ele vai poder exibir esse valor aí para mim, né? Então aí aqui eu vou colocar aqui uma negação. Então quando ele só vai exibir, né? Eu vou negar o adicionado, tá? Então aqui, ó, para testar, ó, então ele está ocultando, né? Tá funcionando da mesma forma, ó, ele adiciona, né? Se eu clico aqui, ele oculta. E aí, para eu ver aqui o que está acontecendo na DOM aqui, na inspeção, a gente vê uma diferença. Olha aqui esse elemento aqui, ó. Tá vendo que está aqui hidden, né? Ó, hidden, está oculto. Se eu pegar aqui e clicar no adicionar, o hidden some e ele passa a exibir. Então, a diferença aqui que a gente tem do hidden para o ngIf é que o hidden ele não retira o elemento do DOM, tá? E o ngIf vai retirar. Então aqui, ó, se eu clico aqui, o elemento continua, ele só coloca um oculto. Esse é um ponto importante que a gente tem que ter quando a gente vai elaborar os nossos projetos, para a gente entender assim, esse elemento ele deve estar na DOM, porque se o usuário fazer a inspeção, ele vê aqui o elemento e pode ver até o conteúdo, se tiver algum conteúdo nele, né? Então, assim, é importante a gente saber usar isso, porque tem coisa que eu posso simplesmente ocultar, que não tem problema, e tem elemento que eu nem devo trazer ele para minha tela, porque ele pode trazer informações sensíveis aí, e caso a pessoa conheça esse recurso do inspecionar, ele pode ter acesso a alguma informação que não deveria estar visualizando naquele momento.
Então, essa é a diferença dos dois. Um remove do DOM e outro não, outro só oculta. Diferenças que a gente pode ter é essa que eu acabei de citar. A pessoa pode ver uma informação ou não, né? Então eu vou ter que definir isso até que ponto eu quero esconder. Então para mim só ocultar tá bom. Se a pessoa vir aqui no inspecionar, não tem problema. Ela vê aqui a informação, não é uma informação sensível. Eu optaria pelo Hidden porque ele é menos custoso aí na questão de processamento, porque não vai reestruturar minha DOM, né? Então não vai gastar processamento ali. Por mais que a gente tenha máquinas hoje avançadas, economizar um processamento é válido, né? É uma lógica. Agora, ah, não tem jeito, eu vou ter que ocultar, eu vou ter que tirar o elemento da DOM mesmo, o usuário não pode ter acesso nem pelo inspecionar. Aí são decisões que a gente acaba tendo que ter no projeto. É normal isso, são escolhas, né? E agora a gente vai praticar outra diretiva, que é o ng-for. Tá? Então, para isso, eu vou dar uma preparadinha aqui no documento e, e a gente pode colocar aqui um, uma lista aqui para cada vez que a gente for adicionando aí um cantor, ele vai aparecendo um cardzinho um do lado do outro aí, né? E aí aqui no Bootstrap eu vou usar aqui esse componente aqui, ó, o card, né? Que é esse aqui, aparecer, e poderia aparecer uma foto do cantor e um nome, um texto, alguma coisa aqui embaixo. Então eu vou copiar esse, esse código aqui para colocar para montar ali o componente. Então, eu vou colocar aqui abaixo. E a gente vê que essa componente aqui nada mais é que um conjunto de divs, de elementos aqui. E a gente tem um aqui que mostra uma imagem. Essa imagem aqui a gente pode pegar. Hoje tem vários serviços na internet que geram imagens, geram textos, geram nomes, né? Vamos pegar um que gera imagem para gente, né? E tem um que é esse random user.me aqui. Poderiam pegar de outros, tá? Esse aqui é um exemplo, tá? Então se eu clicar aqui em user fotos, ele ele traz aqui várias fotos pra gente, tá vendo, ó? Né? Por exemplo, se eu clicar aqui nesse aqui, vamos ver se ele vai abrir. Deixa eu inspecionar aqui. Ó, tem aqui um random user, ele tem um endereço aqui, né? Deixa eu abrir aqui, deixa eu clicar aqui para ele abrir numa nova. Aí vamos fazer um teste aqui, ó. Tem um endereço, se eu coloco aqui 1, ele aparece o primeiro. Se eu colocar aqui 2, ele aparece outra foto. Se eu colocar aqui 3, aparece outra foto. Legal. Então eu vou pegar essa URL aqui, né? E vou colocar lá no lugar desses 3 pontinhos aqui para ter aqui no meu projeto, né? Agora eu vou ver no projeto como é que ficou. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu entrar aqui no projeto. Ah lá, apareceu, né? Beleza. Aqui eu vou tirar essas outras coisas e vou deixar só tirar isso aqui. Vou colocar aqui uma div class. Deixa eu colocar aqui card block e vou colocar aqui teste. Vamos ver como é que ficou. Beleza. Aí aqui eu vou tirar também esse style aqui. Não vamos precisar por enquanto. Aí aqui, o que a gente pode fazer? Vou montar aqui fora, depois a gente traz. A gente vai ter uma div aqui. Vamos usar aqui do Bootstrap o raw, né? O raw ele divide ali ele monta essa div, né? Ele divide ela em uma linha com 12 colunas, né? E aí que eu posso ir definindo o quanto que eu quero que cada div que eu colocar aqui dentro ocupe
dessa estrutura de 12 colunas. Então, eu vou ter uma outra div aqui, que eu vou colocar um class de call, ele até sugere aqui, né? Mas eu vou só colocar call2, que eu quero que ele ocupe 2 colunas, essa div que eu estou inserindo agora nesse momento. Então essa div aqui vai ocupar 2 colunas desse row aqui, dessa linha, né? Aí, aqui dentro eu vou puxar o meu card, né? Vou trazer meu card aqui para dentro. Tá, então deixa eu empurrar aqui. Isso. Então aqui, ó. Então eu tenho aqui, deixa eu dar um espaço aqui para ficar mais. Então aqui eu tenho assim, ó, esse card aqui, né? Ele está dentro dessa div aqui que ocupa 2 colunas ali. Então eu faço assim, eu fico imaginando, né? É imaginário que ele vai dividir minha tela em 12 colunas, em 12 linhas, 12 faixas. E esse card que eu estou colocando aqui, ele vai ocupar 2 colunas da minha tela, né? Vamos ver se deu certo, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui, né? Aí vamos tirar esse class card buddy aqui. Vamos deixar só o img para ficar mais organizado aqui. Melhorou um pouquinho. E aqui vamos dar só um espacinho para ficar mais ordenadinho. E vamos tirar esse espaço a mais aqui. Aí, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, esse card aqui, né? E eu tiver mais um. E mais outro. Então, tenho 3, né? E rodar aqui, automaticamente eu já tenho 3 cardzinhos, né? Aí aqui, tá coladinho, né? Vamos dar uma margem topping aqui. Eu posso vir aqui na minha div da linha, né? Que é onde tem os cards estão dentro dessa div da linha. Então eu vou colocar aqui um style, vou colocar um inline mesmo. Margin top, quando a gente coloca direto no elemento ali, a gente chama de estilização inline, né? Então vamos colocar aqui de 20 pixels. Vamos ver como é que fica lá. Ele dá um espacinho aqui, né? Já melhora, para não ficar tão colado. E aí vamos tirar esses cartões a mais, que a gente só colocou aqui para poder ver como é que iria ficar. Na verdade, a ideia é a gente transformar isso em inserção dinâmica, que ele vai inserindo de acordo com os nomes que a gente for clicando ali no adicionar, né? Aí, o que eu vou fazer? Vamos começar aqui pela nossa classe. Aqui na classe, a gente vai criar uma propriedade que vai armazenar todos os cantores que a gente adicionar. Então, vamos colocar aqui cantores, e esse cantor vai ser um array, né? E ele vai começar vazio, até então não tem ninguém inserido aí na nossa lista. E aí, sempre que eu adicionar esse cantor, eu vou vir aqui e vou pegar esse array aqui de cantores, ó, né? E eu vou fazer ele receber um push, né, para adicionar quem? O nome que eu estou digitando lá. Então, vou pegar o nome e vou adicionar ali dentro do cantor. Aí aqui o TypeScript vai ficar chorando, né? Falando que não defini um tipo aqui para o array de cantores. Então, vamos tipar aqui. Vamos dizer que é um array de strings, que vai receber uma string vazia, né? Aí ele deu certo. Aí agora indo no template, a gente pode aplicar a diretiva ngFor nesse cara aqui, que é o card que a gente quer imprimir, né? Então aqui, nele, eu vou, como é uma diretiva aqui, eu vou digitar o asterisco ngFor, né? Ou seja, para cada, né, uma interação, eu quero fazer uma interação acontecer. E aqui dentro eu vou declarar, né, uma variável. Então, eu vou ter um let, vou declarar uma variável aqui c de cantores, né? Então, esse cantores aqui é esse cantores aqui, né? Esse c aqui é uma variável temporária que eu estou criando aqui para fazer essa iteração, né? E aí, então, significa que eu vou pegar o c aqui de cantores
e eu vou imprimir aqui. Eu coloquei teste, né? Eu vou fazer a interpolação aqui e eu vou imprimir o C aqui, que é o que está vindo aqui de cantores, né? Só para a gente ter essa ideia aqui de uso. Aí aqui então, ó, de cada cantor, ele está pegando um C, que seria uma variável, né? E está imprimindo aqui, tá? Aí para eu testar isso, né? Eu, eu venho aqui, ó. Então vamos supor aqui o cantor H, adicionar. O cantor C, adicionar. O cantor D, adicionar. Então quando eu dou adicionar, ele insere lá naquele array. E aí o NG4 vai iterando naquele array e vai imprimindo os cards para mim. E aí seria legal também eu alterar a imagem, né? Que a imagem é um número. Para isso, eu posso fazer o seguinte aqui agora. Em vez de eu adicionar aqui só o nome, eu posso mudar isso aqui, né? Eu posso adicionar um objeto e aí aqui eu vou ter o nome, né? E aí eu vou ter também um ID aqui. Esse ID eu vou inserir aqui baseado no que eu posso fazer assim, ó. Eu posso criar aqui um último ID, que foi o último ID inserido, eu posso colocar aqui como 0, né? E aqui embaixo eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar um mais para ele incrementar antes e pegar esse último ID aqui, ponto último ID, e inserir ali para mim nesse objeto. Aí aqui, para ele parar de dar erro, né? Ele fala que eu tipei como string, ele espera um array de objeto. Então aqui eu vou fazer um array de objeto, né? Não vou definir exatamente como é esse objeto. E aqui se eu rodar, olha que interessante, né? Eu adiciono, e ele vai adicionando o quê? Um objet agora, porque eu estou passando um objeto para lá. Eu vou ter que tratar isso para poder exibir o nome certinho, né? Aí aqui no template, aí eu vou exibir aqui um c.nome, né? Que é o que eu quero que ele exibe lá. Que ele começou a dar erro? Vamos lá, a gente tentou, né? Depois a gente tipa melhor isso. Vamos colocar um n aqui, só para a gente ganhar tempo aqui na aula. Quer dizer que pode ser qualquer coisa, né? Aí ele faz vista grossa, digamos assim, né? Então aqui eu quero que o cantor, ele não é mais um array de strings, né? Ele é um array de objetos aqui. Então a gente tem dentro desse objeto aqui a propriedade ID e o nome. Então aqui eu quero que ele imprime o nome, porque antes ele estava imprimindo o objeto inteiro, né? Então aí, se eu rodar agora, ó, e testar aqui, adicionar a letra A, olha lá, o cantor A, o cantor B, o cantor C, vai aparecendo, né? E aí, para ele mudar a imagem, né, eu vou usar agora a questão ali do... Eu coloquei aqui o ID, né? Então, o ID ele é um número. Então, aqui na imagem aqui, eu vou colocar uma interpolação e vou colocar aqui o c.id para ele imprimir o ID aqui. Ou seja, ele vai buscar nesse endereço aqui o 1, depois o 2, conforme eu for inserindo, né? Então, se eu rodar aqui, ó, colocar aqui Hugo, inseriu. Aí eu vou colocar aqui José, ele já pega uma segunda. Coloca aqui Manuel, ele pega o terceiro. Vou colocar aqui Antônio, ele vai pegar a foto 4. E aí vai, né? Com isso a gente usou então aqui o NG4. Então a gente viu que ele vai, né, você viu, ele foi imprimindo vários aqui no elemento, né, no DOM ele foi inserindo vários elementos aqui, ele foi iterando aqui no Cantores e foi imprimindo pra gente. É uma coisa que a gente também usa bastante, né, deixa eu tirar isso aqui, nosso dia a dia aí no desenvolvimento em Angular.